Complemento do conteúdo da nossa frente de Física 3, ele passa pelo módulo número 8 e esse módulo 8 ele aborda o assunto ondulatória. Quando a gente fala em ondas na física, nós nos referimos a uma perturbação do meio. Como assim, Vanks? Onda é qualquer perturbação do meio. Esta perturbação ela caracteriza-se pelo transporte de energia. Uma onda é uma perturbação do meio que transporta energia. Pronto, já definimos o que é uma onda. Por que a gente enfatiza perturbação? Porque você vai gerar uma modificação na estrutura que você está fazendo uma avaliação. Por que transportar energia? Porque onda não consegue transportar matéria. Então, quando se falar em onda, por exemplo, uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, uma onda como, por exemplo, a onda sonora, uma onda como, por exemplo, a luz, todas essas características são oriundas do conceito de quê? De perturbação do meio e de transporte de energia. Essa ilustração que eu apresento para você nessa tela inicial, ela nos mostra uma condição de um movimento circular e a sua representação através de um gráfico senoidal. Você percebe ali que tanto as linhas de cor azul, verde e vermelha caracterizam-se por gráficos senoidais, ou seja, eu tenho pontos mais altos e pontos mais baixos. Lá no movimento harmônico simples a gente chama isso de amplitude. E nas ondas nós também faremos essa designação. Iremos ter alguns elementos a serem estudados nas ondas, dentre eles os pontos mais elevados e os pontos mais baixos, que iremos caracterizá-los com as denominações cristas e vales, respectivamente. Então, vamos começar a nossa abordagem trazendo para nós esse conceito. A onda é somente energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Transporte de energia. Então, eu não vou fazer transferência de matéria, somente de energia. A definição de onda é qualquer perturbação. Essa perturbação que eu comecei a citar na nossa aula, você também pode utilizar a terminologia pulso. A definição de onda é qualquer perturbação, ou seja, pulso, que se propaga em um meio. Exemplo, uma pedra jogada em uma piscina, a fonte, provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. Dê uma olhadinha nessa ilustração à nossa direita. Quando eu jogo uma estrutura dentro de um líquido, uma estrutura sólida dentro de um líquido, eu formo ao seu redor inúmeras ondas circulares. Se você perceber aqui, ó, você vai formando essas características. Você já deve ter feito isso num lago, num rio, e deve ter percebido. E à nossa esquerda, o que é que nós temos aqui, Vanks? Nós temos a representação de uma perturbação do meio através de uma onda mecânica muito conhecida nossa, que é o som. Então, quando você visualiza qualquer dispositivo eletrônico que permite acompanharmos o comportamento da sonoridade de algum instrumento, ou até mesmo da nossa voz, a gente vai perceber essa leitura que está aqui à nossa esquerda. Então, são estruturas que perturbam o meio, são estruturas que transferem energia. Então, nós estamos diante de dois exemplos clássicos de ondas. Essas ondas que eu acabei de colocar aqui são ondas mecânicas. Depois eu vou citar para você o que seria isso. Dá uma olhada nesse atleta aqui e esse movimento que ele executa com essas cordas. Vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades de uma corda e que essa pessoa passe a fazer movimentos para cima e para baixo com as suas mãos. O que a gente tem que perceber? Dê uma olhada nesse movimento, nessa imagem, veja a formatação do desenho aqui com relação à corda. Você tem pontos mais altos e pontos mais baixos. Estes pontos mais altos que você percebe são chamados de cristas e os pontos mais baixos são chamados de vales. Para que haja esse deslocamento, para que essa onda obtenha uma determinada velocidade, é necessário que haja propagação e, consequentemente, uma fonte que proporcione tal deslocamento. Se você der uma olhada, como é que se dá a força aplicada nesta corda? A força aplicada nessa corda, a direção dela é vertical. O atleta, ele movimenta os braços na vertical. E o deslocamento desta onda, ou seja, o deslocamento da corda considerada, é na horizontal. Então, a força aplicada na vertical, o deslocamento ou sentido de propagação na horizontal, formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando isto ocorre, nós estamos de uma onda cuja classificação será uma classificação denominada de ondas transversais. Iremos ter oportunidade de falar isso
dentro de alguns minutos. O que eu gostaria que você visualizasse era esse comportamento. Quando a gente visualiza o estudo das ondas com imagens como essa, facilita muito a nossa compreensão, ou simplesmente ficássemos limitados a desenhos das ondas. É preferível nessa condição aqui que você vai entendendo. Veja essa imagem de frente aqui. Os movimentos das mãos da pessoa irão provocar uma sucessão de ondas senoidais que passarão pela corda com velocidade e intensidade V conforme a ilustração. Quando a gente fala em ondas senoidais, vá lá nas aulas de geometria e lembre-se dos gráficos envolvendo a função seno e a função cosseno. Tá? Quando a gente trabalha com esse tipo de situação, a gente chama de ondas senoidais, você deve lembrar, já que falando em seno e cosseno, que existem valores, né? O valor máximo e o valor mínimo que a função seno e a função cosseno assume, né? Que a gente vê lá como -1 e +1. Qual é a direção de propagação que acontece nesta onda aqui desse atleta? A direção de propagação é na horizontal. E a vibração, a força aplicada, como é que ela se apresenta? Na vertical. A velocidade, o vetor velocidade, ele coincide com a direção de propagação desta onda. A velocidade de uma onda pode, portanto, ser calculada com a seguinte fórmula. Vamos lembrar lá da cinemática. Quando a gente estuda movimento uniforme, a gente diz assim, vamos calcular a velocidade média. Como é que a gente faz? A gente pega a variação de espaço e divide pela variação de tempo. Tá? Recorda? Olha lá. Velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo. No estudo da ondulatória, o que é que a gente vai fazer? O espaço para nós vai ser o comprimento da onda. O comprimento da onda, na física, é representado por uma letra grega chamada lambda. E o tempo vai ser o período. O que é o período da onda? É o tempo necessário para que você complete um ciclo. Então veja, no lugar do ΔS eu vou colocar lambda e no lugar do tempo eu vou colocar período. Vanks, eu me lembro que você nos ensinou a estudar período, que período era o tempo necessário para completar um ciclo, mas que existia uma grandeza inversamente proporcional a ele. Qual era? Frequência. Vamos relembrar. Período é 1 sobre a frequência. Frequência é 1 sobre o período. Então, esta relação matemática, V igual a comprimento dividido por período, é uma maneira de calcular a velocidade da onda. Também usamos qual? Tire período e coloque 1 sobre... Tire esse T de período e coloque 1 sobre F. Como é que ficaria? Comprimento vezes frequência. Estas duas relações nos permitem fazer esse cálculo. Vanks, esse desenho que você colocou do lado com movimento, o que é que significa isso? Isso aqui é uma onda. Quando é que ela completa o seu ciclo? O seu ciclo completa quando você vai de uma crista até outra crista ou de um vale até outro vale. O que é crista? É o ponto de amplitude máxima. O que é vale? É o ponto de amplitude mínima, ou seja, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. E aqui na horizontal a gente tem uma linha imaginária que serve-nos como referência para cálculo da amplitude. Período. Dê uma olhada aqui que nós temos várias ondas aqui representadas, né? Eu tenho uma onda no tom lilás, uma onda no tom azul e uma onda no tom preto. O que a gente percebe nestas ondas? Essas ondas aqui representadas, elas têm como características visualizar o seu comprimento de onda. O comprimento de onda ele vai influenciar diretamente na definição de período, na definição de frequência. Quando a onda tem um período muito longo, quando a onda tem um comprimento muito grande, o comprimento é longo, o período também é, porque ela demora muito para completar um ciclo. Quando o comprimento de onda é curtinho, o período é rápido, ou seja, pequeno, o tempo vai se gastar muito pequeno, ou seja, o período vai ser de pequena intensidade, valor pequeno, e a frequência vai ser muito grande, porque ela vai se repetir várias vezes. Então, amigos, o que eu vou fazer aqui? Entender o conceito de período e o conceito de frequência sem memorizar, simplesmente compreendendo. O que é período? É o tempo que eu necessito para completar um ciclo. O que seria o ciclo? O ciclo, amigos, seria uma crista e um vale. O intervalo de tempo que você necessita para percorrer esse ciclo, você está diante de quê? Do período. Ele é dado em quê, Vanks? Ele é dado em segundos. E a frequência? A frequência você vai marcar um tempo, uma unidade de tempo, normalmente a gente usa qual? Segundo. E vai verificar quantos ciclos foram completados. A frequência significa o número de ciclos completados numa unidade de tempo. Se eu falo assim para você, frequência de 200 Hz. O que significa isso? Hertz é rotação por segundo.
Significa dizer que você completou 200 ciclos em 1 segundo. Hertz é a mesma coisa de rotação por segundo. Eu também poderia utilizar a frequência em RPM, que é rotação por minuto, Vanks. Rotação por minuto, você ia trabalhar, em vez de 1 segundo, trabalhar com 60 segundos como referência. Qual é que o sistema internacional adota? Hertz. Então, quando você tem comprimento de ondas muito grandes, frequência é baixa. Veja esse desenho que eu trouxe para você. Você está vendo aqui a letrinha A? O que é que ela está trazendo aqui? Está vendo uma linha pontilhada aqui nessa imagem? Isso aí está mostrando o ponto mais alto que você chega, que é a crista. Dessa linha imaginária aqui, ó, do eixo do plano cartesiano, até tocar esse ponto mais alto, você chama de amplitude, tá? A amplitude, e aqui para baixo também tem amplitude? Tem, só que aqui seria menos A. Ali para cima o ponto máximo e para baixo o ponto mínimo. No ponto máximo, nós vamos usar a designação crista. No ponto mínimo, nós vamos usar a designação vale. Veja essa ilustração. Dê uma olhada no comprimento dessa onda. Lá em cima, de uma crista até outra crista. É um comprimento grande. Quando o comprimento é grande, a frequência é baixa. E o período? É grande, porque frequência e período são inversamente proporcionais. Veja a segunda situação. De uma crista até outra crista é o meu comprimento. O comprimento aqui é menor, não é? É. Se o comprimento é menor, o que é que acontece com a frequência? Ela aumenta. E o período? Ele diminui. Então, o lambda, olha essa palavra e olha essa simbologia. Lambda é o tamanho da onda. Eu poderia marcar esse comprimento em outra posição, Vanks? É só crista para crista? Não. De vale até vale também é comprimento de onda. Se eu sair da linha imaginária, passar por uma crista e um vale e vir até aqui, ó, isso aqui também é um comprimento de onda. Essas medidas são medidas simétricas, tá vendo aqui, ó? E Vanks, o que é esse pedaço bem aqui? Como é o nome que se dá do ponto da linha imaginária, do eixo X, até tocar no ponto mais alto que é a crista? Amplitude. Eu também posso calcular ela aqui embaixo, ó. Isso aqui também é amplitude, tá? Comprimentos grandes, frequência baixa, período alto. Comprimentos de onda pequenos, frequência elevada, período pequeno. É assim que a gente tem que raciocinar. Matematicamente falando, frequência e período possuem quais características? Frequência se calcula como 1 dividido pelo período. Pegamos a frequência igual a 1 dividido pelo período. Período, você faz o inverso. Período é igual a 1 dividido pela frequência. Se você multiplicar período com frequência, vai dar 1. Vanks, por que dá 1? Muito simples, olha aqui, ó. 1 sobre t vezes, no lugar do t, ele mesmo. Quando você cancelar aqui, o que sobra? Sobra 1. Então, quando você fizer período vezes frequência, como eles são grandezas inversamente proporcionais, você vai igualar 1. Qual a unidade de frequência? A unidade de frequência é Hertz, que é a mesma coisa de rotação por segundo. Qual a unidade do período? Segundo. Uma revolução ou execução por segundo corresponde assim a 1 Hz. Nós vamos utilizar a simbologia Hz. Dê uma olhada nesta ilustração. Está aqui um plano cartesiano. A linha imaginária, a gente vai chamar a linha imaginária como sendo o eixo das abscissas, né? O eixo X. E aí como é que a gente vai analisar? Aqui em cima é o ponto máximo dessa onda, é a amplitude A. Aqui embaixo é o seu ponto mínimo, menos A. Vanks, eu me lembro disso aqui lá no movimento harmônico simples que você mostrou para nós, o movimento, por exemplo, de um pêndulo. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder ter isso aqui, eu necessito de quê? Eu preciso sair daqui, da linha imaginária, uma crista, um vale. Quando eu chegar aqui, eu completo o quê? Um comprimento de onda. Isso aqui é um comprimento de onda. Isso aqui é um comprimento de onda. Esse desenho aqui do lado te mostra a amplitude de maneira real. Como é que a gente verificaria isso? Não só num desenho, e sim numa imagem. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui quanto que vale a amplitude? A amplitude aqui vale 1, tá vendo? E aqui para baixo, com relação aos vales, menos 1, menos A. Ok? Essa é a definição de amplitude. A distância de uma crista ou um vale até onde? Até o nível de equilíbrio. Quem é o nível de equilíbrio? É o eixo das abscissas, é a linha imaginária da horizontal.
Vamos agora falar de algumas ondas importantes e com características de sonoridade. Quando a gente aborda onda como classificação de onda mecânica ou de onda eletromagnética, nós já tivemos a oportunidade de explicar para você que existem dois grupos de onda. Vamos lembrar aqui. Isso aqui já foi estudado em aulas anteriores. Eu tenho a onda mecânica e eu tenho a onda eletromagnética. Onda mecânica precisa de um meio físico. Por exemplo, o som. Ele precisa de um meio físico para se propagar. Já a onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio físico, só que ela não se contenta com isso. Pode também aonde? No vácuo. Lá no vácuo, a onda eletromagnética consegue sua propagação, a onda mecânica não consegue. Eu vou me ater a uma onda mecânica importantíssima, que é o som. O som é uma onda mecânica cuja velocidade é de 340 metros por segundo. Tá? Existem várias características de sonoridade que precisam ser citadas aqui para você relembrar comigo. Dentre elas, primeiro, intensidade sonora. Como é que se verifica a intensidade sonora? Você está vendo aqui embaixo um movimento, uma imagem em movimento, que capta o quê? O comportamento de uma onda sonora, que é uma onda mecânica. A intensidade sonora, ou seja, para dizer se um som é forte ou fraco, eu vou olhar para a amplitude. Intensidade sonora, eu vou olhar para a amplitude. Se a amplitude for alta, se a amplitude for grande, eu vou dizer que o som é forte. Se a amplitude for pequena, eu vou dizer que o som é fraco. Vamos relembrar. O que é a amplitude? Amplitude vai da linha de equilíbrio, ou seja, da linha imaginária do êxtase abscissa até chegar na crista ou no vale. Eu aqui tenho uma representação de duas ondas. Uma onda no tom amarelo, no tom ouro, e uma linha ou uma onda num tom azulzinho claro. Veja aqui. Isso aqui é a amplitude da linha azul. Isso aqui é a amplitude da onda no tom amarelo. Quem tiver uma amplitude alta é som forte. Quem tiver uma amplitude pequenininha é som fraco. Pronto. A unidade amplitude vai servir-nos para definir intensidade sonora. Quem tiver amplitude maior, som mais forte. Quem tiver amplitude menor, som mais fraco. A segunda abordagem a ser feita é com relação aos sons graves e aos sons agudos. Via de regra, som grave é aquele som que possui uma frequência baixa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a voz masculina, que a princípio seria um som grave, e a voz feminina, que a princípio seria um som agudo. Não necessariamente isso é regra. Por quê? Nós temos muitas pessoas do sexo masculino que possuem uma voz com som agudo e possuímos muitas pessoas do sexo feminino que possuem uma voz com som grave. Mas você consegue fazer a distinção do som grave e do som agudo. Como, por exemplo, instrumentos musicais. Você pega, por exemplo, um trombone, tá? Som grave. Você pega uma corneta, som agudo. Então, você vai fazendo comparações com relação a som baixo e som alto com som grave ou agudo. Como é que eu faço isso? Muito simples. Frequência baixa, som grave. Frequência alta, som agudo. Vai lá na ópera. Você pega lá o soprano, você pega lá o tenor, você vai analisando a voz deles em função de quê? De som grave, de som agudo. Quem tiver o som muito grave na voz tem frequência baixa. Quem tiver o som muito agudo na voz tem frequência alta. O som alto ou agudo corresponde a uma frequência grande. O som baixo ou som grave, frequência pequena. Aqui, relembrando com você a definição de comprimento. Essa linha aqui é a linha imaginária, a linha de equilíbrio, que corresponde no gráfico do plano cartesiano ao eixo das abscissas. Quem é esse moço bem aqui? Amplitude. De uma crista até outra crista, comprimento de onda. De um vale até outro vale, comprimento de onda. Onde é que eu também posso ter o comprimento de onda? Veja aqui o que eu vou fazer. Ó, eu vou puxar daqui até aqui. Isso aqui também é um comprimento de onda, tá vendo? Ó? Porque aqui aborda quem? Uma crista e um vale. Na onda, o comprimento é a distância entre a perturbação que percorre durante um período, ou seja, de crista para crista, de vale para vale, ou da linha de equilíbrio até tocar novamente nesta posição. Aqui você colocou uma embarcação, tem a ver com onda lá do mar? Sem dúvida, sem dúvida.
O comprimento de onda eletromagnética é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. Essa letra C aqui é a velocidade da luz no vácuo, 300.000 quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Vanks, qual vai ser a minha referência? Bom, é muito difícil tentar mostrar para alguém na prática o que é a velocidade da luz, o que é a velocidade da onda eletromagnética. Para a gente ter uma noção do que seria a velocidade da luz, eu sempre cito um exemplo que é o seguinte: se você for daqui até o extremo sul do Brasil, lá no final do Rio Grande do Sul, vamos imaginar que a distância fosse 5.000 quilômetros. Você vai e volta, dá quanto de viagem? 10.000 quilômetros. Se você fizer essa viagem 30 vezes, dá 300.000 quilômetros. Esse é o espaço percorrido pela luz em um segundo. É você ir e voltar no extremo sul do Brasil, daqui de Vilhena, 30 vezes. Enquanto você disser 1, a luz vai percorrer essa distância que eu acabei de citar para você. Para a gente ter uma noção, a distância do Sol em relação à Terra, como a luz é a velocidade de 300.000 km por segundo, a luz que nos chega à Terra nesse instante, ela partiu do Sol há 500 segundos atrás, há 8 minutos e 20 segundos atrás, com velocidade de 300.000 km por segundo. Então a distância é bastante grande. Quanto é a distância da Terra até o Sol? É só você pegar 500 e multiplicar com 300.000 quilômetros. Essas grandezas que nós trouxemos aqui para você. Comprimento de onda sonora ou de onda eletromagnética. Lembrando que a onda sonora é uma onda o quê? A onda mecânica. E a luz é uma onda eletromagnética. Velocidade da luz no vácuo, se você quiser ser bem crica, bem criterioso, bem nerd, você vai dizer assim: a velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 km por hora. Perdão, por segundo. A gente não vai usar 299.792.458. Nós vamos usar o quê? 300.000 km por segundo. Nós vamos arredondar. Isso aqui corresponde a quantos metros por segundo? 3 vezes 10 oitava. Vanks, por que 300.000 km por segundo tem 5 zeros e você mete um 8 no expoente da base 10? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros. Por isso, ó. 5 com 3, 8 zeros. A velocidade do som no ar, aproximadamente 343 metros por segundo, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Por que você colocou esse aqui? Porque a temperatura influencia na velocidade do som, o meio físico influencia na velocidade do som. Vamos raciocinar aqui. A velocidade do som, a maior é no estado líquido. Seguido, a maior velocidade no som é no estado sólido. Depois, no estado líquido. E a menor velocidade do som é obtida no estado gasoso. Essa é a relação. Se você, por exemplo, raciocina com o som se propagando no estado sólido, líquido, gasoso, você vai compreender que ele vai ter maior facilidade de deslocamento no estado sólido. Faixa audível. O que é isso? Faixa audível é a faixa que compreende as frequências onde o ser humano com a audição normal consegue ouvir. Eu consigo ouvir de uma faixa de 20 Hz até 20.000 Hz. Quando eu passo dos 20.000 Hz, eu estou diante de ultrassom. Quando eu estou abaixo de 20 Hz, eu estou diante dos infrassons. As estruturas que possuem frequências menores do que 20 ou maiores que 20.000 não são captadas por nós. Já percebeu que em algumas situações os cães da nossa casa, se você tiver cachorro, já deve ter percebido isso? Eles começam a latir, você vai visualizar alguma coisa, você não encontra nada. Por quê? Porque eles têm a capacidade de perceber sonoridades que nós não conseguimos. Elementos da onda. Pontos mais altos da onda são as minhas cristas. Aqui é a nossa linha de equilíbrio, que corresponde a quem? Ao eixo das abscissas, no plano cartesiano. Os pontos mais baixos são os meus vales. E a distância de um vale até outro vale, ou a distância de uma crista até outra crista, são os meus comprimentos de onda. Lembrando que você também pode considerar essa distância que eu estou aqui destacando, tá? Isso aqui também você pode considerar como sendo um comprimento de onda, representado pela letra grega lambda.
Os elementos da onda, eles trazem para nós uma classificação, porque assim, uma onda pode passar por outra. Vamos imaginar que eu seguro o extremo de uma corda, você segura o outro. Dependendo da maneira da vibração, ou seja, se a onda vai formando crista ou formando vales, você vai classificá-las como ondas construtivas e destrutivas. Veja essa situação. Quando você tem uma onda passando uma crista por outra crista, ou vale com outro vale, você chama essa onda de construtiva. Olha aqui, ó. Está vendo que essas são idênticas? O que é que vai acontecer com a crista? Olha só essa crista e olha aqui como é que ficou. Ela vai aumentar. Olha o que é que aconteceu com o vale. Ele somou com esse aqui, também foi aumentado. Ah, entendi. Quando eu tiver uma interferência de crista a crista ou vale vale, ou seja, o mesmo comportamento das ondas ou características, eu vou obter como resultado uma maior. Exatamente. E se eu encaminhar uma onda através de uma situação de crista se deparando com um vale, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir, olha só. Vai ser o que a gente chama de interferência destrutiva ou desconstrutiva. A construtiva, crista, crista, vale, vale. Destrutiva, crista, vale. Quando isso acontecer, na primeira eu somo, na segunda eu diminuo. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Olha aqui. Essas duas ondas nesta situação, crista, crista, como é que ia ficar o resultado? Ia acontecer isso aqui. Agora vamos imaginar se fosse crista e vale. Olhe para cá. Você ia diminuir. O resultado disso aqui seria isso aqui. Ó. Diminuir essa daqui dessa daqui. Ó. Nas construtivas eu somo, nas destrutivas eu vou fazer a diferença ou subtração. Olha o que eu tinha comentado com você agora há pouco, do espectro de frequência sonora. Assim como existem algumas ondas eletromagnéticas que nós não conseguimos captar, porque nós temos um espectro de frequência para efeito de luminosidade que a gente consegue perceber e outros não. Por exemplo, na sonoridade eu vou de 20 Hz a 20.000 Hz. O que significa isso? Essa aqui é a faixa que eu consigo ouvir, de 20 Hz até 20.000. Essa aqui é o que a gente chama de faixa audível. Sons abaixo de 20 são chamados de infrassons. Como, por exemplo, as vibrações sentidas nos terremotos. Sons acima de 20.000 Hz de frequência são os ultrassons. Sonares, frequência típica de ultrassom para fins médicos, por exemplo, acompanhamento de gravidez. Limite de audição dos morcegos, dos golfinhos. Você sabia que o morcego consegue seu deslocamento ou sua capacidade de sensação de movimento, de orientação através das ondas sonoras? Como é que o morcego faz? Ele emite ondas sonoras. Essas ondas sonoras permitem a ele que se ela tiver bater em um objeto e voltar para ele, ele capta, ele sabe onde é que tem um obstáculo à frente. Ele vai se deslocando, o seu sentido de orientação ele se dá muito em cima da sua capacidade auditiva. Como se fazer para o cálculo da velocidade e para o comprimento de onda? Eu sei que velocidade é espaço dividido pelo tempo, não é? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o espaço pelo comprimento. Eu vou substituir o tempo pelo período. E vou lembrar que período é 1 sobre F. E vou lembrar que F é 1 sobre T. Então aqui está a primeira das relações. Comprimento vezes frequência. Ou comprimento dividido pelo período. Você pode fazer qualquer uma das duas. Essa é a relação que costumeiramente eu utilizo. Mas se você quiser utilizar comprimento dividido pelo período, fica à vontade, tá? Não se preocupe. Ó, você tem aqui, para calcular o comprimento, você poderia fazer o quê? Isolar na fórmula, né? Depois que a onda é emitida, o seu período e sua frequência não mudam mais. Olha aqui. O que é o período e a frequência não mudam mais? Depois da sua emissão. Queria alertá-los o seguinte. Quando a gente fala em sonoridade, a gente trabalha de 20 a 20.000 Hz. E a parte de luz? Existe um espectro de luz, né? A gente tem um espectro de luz, a gente tem uma sequência de cores que vai do vermelho até o violeta. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta formam as 7 cores ou frequências do espectro de luz. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Basta você lembrar do
Mas me deu um branco aqui, o que chamar arco-íris de eclipse. Você basta lembrar do arco-íris que você vai visualizar. Se você não tiver arco-íris, pega a capa do vinil do Pink Floyd, que você vai visualizar exatamente o que eu estou falando. A velocidade de uma onda só depende do meio. Se você tiver uma onda sonora, por exemplo, no meio sólido, ela vai ter uma velocidade. No meio líquido, outra velocidade. No meio gasoso, outra velocidade. A luz é mais rápida em ambientes menos densos. Já o som se propaga mais rápido aonde? Nos meios mais densos. Para a luz é ideal menor densidade. Para o som, maior densidade. Ondas eletromagnéticas, melhor em situações de menor densidade. Ondas mecânicas em situações de maior densidade. Basta lembrar que o som se propaga melhor no estado sólido. Aqui a classificação das ondas. Eu falei aqui do Pink Floyd, para quem gosta de rock como eu, e acho a maior banda de todos os tempos, né? Juntamente com Beatles, Pink Floyd e Beatles são insuperáveis. Então aqui, mecânicas. O que são ondas mecânicas? São ondas que necessitam de um meio físico para sua propagação. Exemplo, o som. Ondas eletromagnéticas são ondas que não necessariamente precisam de meio físico para se propagar. E essa classificação aí de longitudinal, transversal e misto, o que é isso? Ondas longitudinais, o sentido de propagação e a vibração coincidem. Olha para cá. Você pega uma mola e estica a mola. A aplicação da força coincide com a vibração. Ó, vibração e propagação no mesmo sentido, tá vendo? Transversal, lembra daquele atleta puxando a corda? A vibração na vertical, a propagação na horizontal. As transversais formam entre si um ângulo de 90 graus. E a mista, Vanks? A mista é essa daqui do lado. Ó. Você joga um objeto dentro d'água, um objeto sólido, você forma ondas na superfície, então aqui seria longitudinal. Você desloca a onda para baixo, você teria na transversal. Portanto, eu tenho duas situações. Eu formo um ângulo, ondas tanto na superfície, coincidindo, propagação e vibração, como formando 90 graus. Então aqui seria o quê? Mista. Essa daqui é a transversal e essa daqui é a longitudinal. Exemplo longitudinal, esticar ou comprimir uma mola. Exemplo de ondas transversais, aplicar uma força numa corda na vertical e ela deslocar para frente. Mistas, jogar um sólido dentro de um líquido. Aqui eu cito para você alguns tipos de radiação. Raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho e ondas de rádio. Todos eles são caracterizados como exemplos de ondas eletromagnéticas. Raios gamas, emitidos por materiais radioativos e usados no tratamento de câncer e de muitas doenças de pele, através de um dispositivo ou de uma técnica chamada radioterapia. Quando a gente estudou radioatividade, a gente aprendeu que as emissões radioativas são partículas alfa, beta e gama. Partículas alfa positivas, partículas beta negativas e gama neutras. Radiação X, raio-x, aquele que a gente faz a radiografia para verificar a situação dos nossos ossos, por exemplo. Aqui, ó, isso aqui é raio-x. Isso aqui, radiação gama. O raio-x ajuda o médico a tratar e a diagnosticar doenças. Ultravioleta, utilizados como desinfetantes, nós não enxergamos, mas a radiação do ultravioleta ela é capaz de nos causar problemas de saúde grave. A radiação ultravioleta ela pode nos dar problemas de câncer de pele. Raios infravermelhos, emitidos pelos corpos aquecidos e usados para secar pinturas. E as ondas de rádio, utilizadas para emissão de rádio e TV, a gente utiliza muito as ondas com amplitude modulada, que são as emissões AM, e as de frequência modulada, são as FM.